De volta para o segundo bloco, de frente com Eliana. Eliana, já que estávamos falando de infância, de primeira infância, como é que foi a sua infância? Criança em São Paulo. Dona Eva, sua mãe do Paraná, descende de russos e ucranianos. Fala o sobrenome que eu nunca aprendi a dizer. Mihailishen. Pois é, o Mihailishen. Se fosse lá, seria Mihailihen. Porque o CH tem som de R, né? Então seria Mihailihen. O que você tem dela e o que é que você tem do Ceará, do seu pai? Ai, que delícia. Bom, eu tive uma infância, né, respondendo a tua pergunta, uma infância muito rica culturalmente, no sentido de, nas minhas férias, por exemplo, eu ia para o Ceará. Aí meus avós moravam no sertão nordestino. Ah, é? Aquela coisa árida mesmo, sabe? Com burricos para lá e para cá, açudes, que também havia açudes ali por perto. A gente pegava água, né, no açude para levar para casa, porque não tinha água encanada. Então, minha avó fervendo, tinha aquele forno e fogão a lenha. Era tão lindo. Também à noite, aquele luar, é bem poético, sabe? O luar do sertão, eu pude viver, eu pude ver isso, né? E sentir mesmo como era. Acordava com o galo cantando. Isso foi a minha infância no Nordeste. Crianças à sua volta ou não? Muitas crianças, meus primos, você imagina, né? Minha avó teve... A avó Chiquinha teve 17 filhos. Você teve prima da Compal? Eu tenho muitos primos, muitos primos. Alguns, eu te confesso que eu nem tive contato com eles, assim, sabe? Muitos já vieram para São Paulo, já fizeram a vida aqui na cidade grande, né? Enfim, e eu vivi momentos incríveis no Ceará. E lá no Ceará, a cultura, assim, as pessoas falam mais alto, né? A comida é mais pesada, o clima é outro, aquele calorzão. E ora eu ia para o Paraná, onde tinha a família da minha mãe, né, descendentes de russos, falando baixo, a comidinha mais leve, cachoeira, pegando frutinha do pé, né, no sítio e tudo mais. E era tão bom, eu adorava viver essas duas culturas, sabe? Era a música nordestina, aquele arrasta-pé, aquele forrozinho que eu adorava, ia com meu pai sempre foi muito festeiro, né? E no sul, aquela calmaria, tranquilidade, no máximo um violãozinho, uma fogueira, friozinho. Aquele friozinho gostoso. Nossa, essa foi a minha infância, assim, mais rica impossível. Foi sua mãe que levou você pela primeira vez a uma agência de modelos? Foi. Porque ela queria ou porque você queria? Era uma coisa doida, assim, desde muito pequenininha, eu adorava, eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha do que eu, a Helena. Helena era, assim, eu idolatrava a Helena. Helena, ela se vestia, imagina, eu tinha 5, ela tinha 15. Então ela colocava bob no cabelo, na época era bob, aqueles bob térmicos, né? Ela terminava de colocar o bob, eu ia e colocava o bob. Ela colocava umas pulseiras, eu roubava as pulseiras e colocava as pulseiras. Eu vestia os saltos dela. Assim, ela era uma deusa para mim e é ainda minha irmã querida. Muito especial para mim. E aí eu cresci vendo uma mulher bacana, linda ao meu lado, minha mãe, minha irmã. Eu via artistas na televisão, eu queria imitar. Então era uma coisa Quem, por exemplo? Roberto Leal. Eu vi o Roberto Leal, achava incrível aquele cabelinho para lá e para cá, e eu era loirinha também. Você queria imitar o Roberto Leal. Aí eu ficava em frente à TV, eu imitava as artistas na revista, modelos e tudo, isso desde muito pequenininha. E aí um belo dia eu estava no centro da cidade, eu já era alfabetizada, e vi lá, não sei o quê... E nós estamos falando já de São Paulo? São Paulo. Não, eu sou paulistana, né? Eu sou paulistana. Isso foi... essas viagens eram para visitar as famílias, quando você falava de Paraná, etc. Do Ceará, sabia, mas Paraná também. Isso. E aí eu vi um panfleto, esses panfletos que as pessoas distribuem, e vi lá, curso para ser artista, modelo, manequim, nananã. Eu olhei e falei, mãe, peguei o papelzinho, eu quero ser artista. Minha mãe me levou. Mas era picaretagem total. Pagamos um book, minha mãe pegou as economias dela, porque eu venho de uma família muito simples. Meu pai era zelador de prédio, minha mãe foi babá, foi cozinheira, fez de tudo na vida, assim, para colaborar com o meu pai. Então, ela pegou as economias dela e foi e gastou num book para mim.
Quando a gente voltou na agência, a agência não existia mais, né? Não existia, não tinha essa produtora, não existia essa agência. Eu fiquei foi meu primeiro baque profissional, digamos Aliás, assim. a minha pergunta, como é que você lida com frustrações? Hoje eu percebo que é maravilhoso, mesmo. É duro de você encarar quando você leva uma puxada de tapete ou quando te tiram o chão, literalmente. Não é fácil, obviamente, mas a vida é tão boa porque eu consigo me recuperar e melhorar como pessoa, né? Eu prefiro, às vezes, uma crítica pesada do que um elogio falso, porque um elogio destrói uma pessoa, né? Agora, uma crítica negativa, ela pode ser bacana para você, se for feita por um profissional, baseado na verdade, baseado no profissionalismo, ele só te ajuda, essa que é a verdade, né? Bom, aí então você fica com aquele book, a tremenda primeira frustração de Profissional. Profissional, e o que acontece em seguida? Aí eu entro para uma agência séria, que era da Joyce. Você lembra da Joyce? Eu me lembro. A Joyce tinha, na Rua Augusta, aqui em São Paulo, ela tinha um QG, onde era um curso de modelo manequim mesmo, existia isso na época, e eu entrei para esse curso e ela encaminhava as pessoas para produtoras. E aí comecei a fazer vários testes, fiz alguns comerciais, entre eles eu fiz o comercial da Valizero, meu primeiro sutiã. A protagonista, obviamente, não fui eu, né? Eu nunca fui protagonista. Você está naquele primeiro? Eu estou. Apareço aquele bem. Histórico primeiro sutiã? Apareço Você bem. É uma das estudantes, Sou. é isso? Sou. Eu vou procurar ver de novo. Sou. É uma que está bem em primeiro plano. Era a Patrícia, eu era em primeiro plano a Patrícia e eu em segundo plano, logo depois dela. Então, estou de rabinho de cavalo, fazendo ginástica, depois eu pego a minha camiseta, a camisa da escola e passo de sutiãzinho assim, passo pelo... Estava mais ousada naquela época do que hoje, hein? Nunca aparecia na televisão depois de sutiã, naquela época eu já estava. Eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade. Você nunca fez nu? Não. E não faria? Você não fez nu por um pudor, ou seu, coisa sua, ou pela profissão e a ligação com as crianças? Na verdade, era uma coisa muito minha, porque, por exemplo, a Xuxa fez nu, estou falando das apresentadoras infantis da época, né? A Mara Maravilha chegou a fazer nu, que a Simone fez nu, quer dizer, algumas pessoas que trabalhavam com criança fizeram. É uma questão mesmo de minha mesmo, característica pessoal. Você não se sentiria confortável, é isso? Não, apesar de achar bonito, vejo algumas revistas, assim, acho interessante até, mas não faria. Você é cantora, você é uma cantora, ela é uma cantora que já vendeu 4 milhões de CDs, de discos. Isso. Canta uma coisa para eu ouvir tua voz aqui agora. Canta agora? uma coisa adulta. Bom. Eu vou cantar uma música que... Um pedacinho. Eu adoro música, criança é muito musical também. Durante toda a gestação eu ouvi muita música, obviamente o João Marcelo é produtor musical. Pois é. Então o nosso filho, ele ouviu muita coisa. O Arthur nasceu ouvindo música. Nós levamos um iPod, uma caixinha de som para deixar lá no momento que ele nascesse. E tem uma música que me emocionou muito esses dias, eu estava amamentando, e é uma música na voz, neste momento era uma música que estava na voz da Elis, né? E eu sempre falo para ele, a vovó, né? e aí, enfim, a gente ouve a música, e é mais ou menos assim. Só eu sei quanto amor eu guardei, sem saber que era só pra você. Que lindo! É pro Arthur. Olha aqui, você tem vontade não sei, me expressar se musicalmente? expressar mais dessa maneira ou não? Tenho. E João tem vontade de te produzir? Nunca conversamos sobre isso, porque a gente deixa bem separada a questão profissional da pessoal, sem dúvida. A gente separa bem. É claro que ele torce muito por mim, eu idem, mas a gente não faz essa união profissional. Eu gosto da história de vocês dois, porque
vocês se colaram de cara, depois se separaram por um tempo. Vocês ficaram 2 quanto tempo? meses. 2 meses, foi? É. E depois grudou e ficou, não? Sim. E vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. Você quer oficializar isso ou não precisa? Não precisar, não precisa. Mas eu acho que depois do nascimento do Arthur, a gente olha uma para a cara do outro e fala, vamos oficializar? Vamos? A gente está pensando no assunto, mas precisar não precisa. Olha, e ainda não acabou, porque eu queria saber da tua ligação com o SBT, porque eu acho que a sua carreira de televisão como apresentadora começou aqui. Começou aqui. Então vamos falar disso na volta? Vamos. Nós estamos terminando o segundo bloco de Frente com a Eliana, voltamos já já.